Vamos continuar com a nossa aula de estatística. Vamos ver uma questão aí para iniciarmos o nosso assunto. Preste atenção. Uma grande empresa com uma unidade central e 3 filiais está interessada em comparar médias de horas não trabalhadas devido a afastamento por motivos de saúde de seus trabalhadores entre essas 4 unidades. Assinale a alternativa abaixo que mostre o melhor teste estatístico para essa comparação. Bom, a questão diz que o objetivo é comparar médias de horas não trabalhadas. A comparação de médias é um problema de estatística característico denominado análise de variância. Então, o gabarito dessa questão é a análise de variância. Esse é o objetivo da análise de variância. A análise de variância é o que falaremos agora, a partir de agora. O objetivo é a comparação de médias populacionais. Utilizando-se N amostras. O objetivo é verificar se essas populações são iguais, ou seja, os dados foram retirados da mesma população. Então vamos começar nosso assunto. O assunto dessa aula é a análise de variância. Então é necessário você guardar essa ideia. A análise de variância tem por objetivo comparar parâmetros estatísticos, no caso, as médias populacionais. Vamos começar o assunto. A análise de variância compara médias de diferentes populações para verificar se as populações possuem médias ou não iguais. Assim, essa técnica permite que vários grupos sejam comparados a um só tempo. Em outras palavras, a análise de variância é utilizada quando se quer diferenciar, se quer decidir se as diferenças amostrais observadas são reais, causadas por diferenças significativas nas populações observadas, ou casuais, decorrentes da mera variabilidade amostral. As exigências para executar a análise de variância. Para executar a análise de variância, é necessário que as amostras sejam aleatórias e independentes, as populações tenham distribuições normais, estejam normalmente distribuídas e as variâncias populacionais sejam iguais. Em termos práticos, normalmente isso não acontece, mas se leva em consideração que se as populações tiverem uma distribuição aproximadamente normal, então você pode utilizar a análise de variância, como também as variâncias populacionais sejam próximas. Então você pode utilizar esse método, mas em princípio essas são as condições: variâncias iguais e distribuições normais, sendo que as amostras são aleatórias e independentes. A análise de variância adota a hipótese nula, que as médias populacionais são iguais, e a hipótese alternativa, que as médias populacionais são diferentes, ou que pelo menos uma das médias seja diferente das demais. Então, a análise de variância toma como base um teste de hipótese. Você utiliza o teste de hipótese como hipótese nula, as médias populacionais serem iguais. Bom, vamos ver um exemplo aí para que você entenda o método. Ele é bastante extenso, mas na prova não é cobrado tudo isso. Na verdade, é só a finalização. Na finalização é feita a chamada tabela de análise de variância, a nova. Então é isso que vai aparecer na prova. Você tem que saber como é que faz os cálculos na tabela de análise de variância, que é o final de todo esse processo. Mas, para que você entenda, é necessário ver passo a passo. Temos aqui como exemplo o caso da análise de variância do desgaste de pneus de um carro. O carro com 4 pneus, pneu dianteiro, pneu traseiro, dianteiro esquerdo, dianteiro direito, traseiro esquerdo, traseiro direito. E verificou-se o desgaste obtido que houve nesses pneus. Aí vamos verificar, através da análise de variância, se os pneus se desgastaram igualmente ou se o desgaste é diferente de acordo com a posição dos pneus. Ou seja, será que a média de desgaste é igual para todos os pneus ou não? É isso que vai ser analisado nesse problema. Então esse teste o teste utilizado vai ser a análise de variância nesse caso.
É claro que isso aqui é como exemplo, é um exemplo, não se preocupe que todos esses cálculos não vão aparecer em prova, como eu disse, só o final que é importante. Vamos ver? A análise de variância, o nosso exemplo aqui vai ser analisar a posição dos pneus, verificar a posição dos pneus e verificar a vida útil dele e verificar e concluir se a vida útil dele independe da posição onde ele está no carro. Se ele é o pneu dianteiro direito, dianteiro esquerdo, traseiro direito ou traseiro esquerdo. Bom, tomando como base 4 amostras, uma para cada pneu, verificou-se que a média estão aqui os valores, 17, 19, 20, 24 para o primeiro pneu e a média para o pneu dianteiro direito foi 20. Para o esquerdo, 25, 27, 20, 18 e 22 para 4 pneus, né, em 4 veículos. Temos aí 4 amostras. Então a média para o pneu dianteiro esquerdo foi 23. Depois a média para o pneu traseiro direito, 22. E a média para o pneu traseiro esquerdo foi 27. Bom, será que essas médias são iguais? Aparentemente parece que não, mas o objetivo do teste de análise de variância é utilizar uma metodologia para que você possa concluir com um determinado grau de confiança. Bom, vamos verificar o cálculo. Primeiro passo, você deve, primeiro, obter a soma dos valores, calcular o total de cada grupo e o total geral. O total de cada grupo, então você vai somar esses valores. O resultado vai ser T1 igual a 80, somando para o segundo pneu, T2 igual a 92, somando os valores para o terceiro pneu, será o T3, e para o quarto pneu, temos o total T4. E aí você eleva ao quadrado, T1 ao quadrado, T2 ao quadrado, T3 ao quadrado e o T4 ao quadrado. Vamos obter um parâmetro T, um valor T, que é o somatório dos totais. Somatório dos totais, 80 mais 92 mais 88 mais 108, o resultado, 368. Então o primeiro passo é esse, faz a soma, obtém-se os totais de cada coluna e aí eleva-se ao quadrado. Faz-se o somatório de cada valor do total. Bom, segundo passo, eleva ao quadrado os valores. Eleve cada valor ao quadrado e faça o somatório. Então aqui temos o somatório dos quadrados. Somatório dos quadrados estão aqui. Eleve ao quadrado cada valor e faça o somatório. É o próximo passo de cálculo. Então foi elevado ao quadrado cada valor. E aí se faz o somatório dos quadrados. O somatório dos quadrados. Bom, calcular a soma dos quadrados de todos os valores. Próximo passo no cálculo. Aí teremos que calcular as chamadas somas dos quadrados dentro e entre. Soma dos quadrados dentro e soma dos quadrados entre. Soma dos quadrados dentro e soma dos quadrados entre. A soma dos quadrados dentro vai ser o valor 1 menos 2. Temos aqui o 1 menos o valor 2. O valor 1 é 8.686 menos o valor 2, que é o somatório dos ti ao quadrado sobre n. Foi calculado aí. O resultado, soma dos quadrados dentro, 118. Depois faz a soma dos quadrados entre, que pega o valor 2 e 3. Então primeiro faz a diferença desses dois e depois faz a diferença do segundo e do terceiro. O resultado é a soma dos quadrados entre, que é 104. Uma vez que você calculou a soma dos quadrados dentro e a soma dos quadrados entre, aí você vai fazer o cálculo da chamada tabela ANOVA, tabela de análise de variância. A tabela de análise de variância utiliza esses valores. A tabela chamada de ANOVA. A fonte, a soma, temos aqui o entre e o dentro. Os graus de liberdade. Os graus de liberdade, eles são calculados como os graus de liberdade, o grau de liberdade entre será o número de amostras menos 1. E o grau de liberdade dentro será igual
ao total, o total de elementos, que é o N maiúsculo, esse N minúsculo são os grupos. Os grupos foram 4. E o N maiúsculo menos 1 é o segundo grau de liberdade. Esse N maiúsculo é o total de amostra, total de testes feitos. Então temos o grau de liberdade entre e o grau de liberdade dentro. O N menos 1 vai ser igual a 4 menos 1, 3. E o N menos 1 vai ser 16, que eram 4 vezes 4 amostras de cada, são 4 pneus vezes 4 amostras, dá 16 menos 1, 15. Então se utiliza 15, N menos 1 não, N menos N minúsculo. Vamos corrigir. N menos N minúsculo. Vamos apagar aqui, não é 15, é 12. Menos 4, que é igual a 12. Então, isso é conhecido como grau de liberdade. Bom, próximo passo, pega a soma dos quadrados entre e divide por esse grau de liberdade. Pega a soma dos quadrados dentro, divide pelo grau de liberdade. E o resultado dessa divisão, você divide depois esses dois termos. Dividindo esses dois termos, eu vou ter o chamado a estatística F. Isso aqui é conhecido como estatística F. Existe uma distribuição utilizada para análise de variância, que é a distribuição F. É o chamado p-valor. No caso aqui, a estatística F vai ser 3,525. Bom, a partir desse valor, 3,25, a gente consulta uma tabela, utilizando os graus de liberdade e a significância. Bom, para a significância 1%, temos aqui a distribuição F. Para 1%, você vai entrar com os graus de liberdade, que são 3 e 12. E aqui vai obter o valor 5,95. Este é o parâmetro que você encontra aqui da curva. Esse ponto aqui vai ser o ponto 5,95. Então, acima disto, rejeita-se o H0. Abaixo disso, aceita-se H0. Bom, como a estatística de tabela, o valor é 5,953, esse foi o valor de tabela, e o valor observado ó, foi 3,525, o valor observado foi 3,525. É menor do que o F de teste, que é 5,953. Logo, aceita-se H0. Qual é a conclusão? Que para esse nível de significância, para a significância de 1%, aceita-se H0. Significa que as médias são iguais. As médias são iguais, ou seja, o pneu de um carro se desgasta igualmente, independente da posição onde ele está. Bom, mas podemos aumentar também o nível de significância. Se aumentarmos o nível de significância, está aqui a nossa tabela, novamente, agora vamos aumentar o nível de significância para 5%. Se aumentar o nível de significância para 5%, com os graus de liberdade 3 do numerador e o grau de liberdade do denominador 12, o resultado vai ser 3,49. 3,49. Então teremos 3,49, o valor observado foi 3,50, vamos voltar aqui para ver, 3,525. 3,525. Este valor observado é maior do que 3,49, então para esse nível de significância do teste, rejeita-se H0. Significa que a conclusão é que as médias são diferentes para esse nível de significância. Médias diferentes.
Bom, é claro que você não vai conseguir acompanhar nesse ritmo que eu estou mostrando aqui, mas depois você pode rever passo a passo o cálculo, caso você queira, né? Mas o importante, na verdade, na prova, é você saber a finalização desse teste, a chamada tabela ANOVA. Vamos observar o exemplo. Preste atenção que você vai ter que fazer em prova. A tabela apresenta a análise de variância de uma determinada análise estatística. Então é isso que é feito. A questão já te dá esses valores. Aqui temos a análise de variância, tratamentos e resíduo. Essa análise de variância ela foi aplicada ao modelo de regressão linear, a reta de regressão. Bom, temos aqui o grau de liberdade, 3, significa que temos n igual a 4. E o n maiúsculo, menos 4 deu 16. Então, o n maiúsculo representa 20. Então, vamos fazer aqui o cálculo para mostrar. Então, vamos interpretar essa tabela. Temos que n menos 1 igual a 3, logo n igual a 4. E temos que o n menos n igual a 16. n menos 4 igual a 16, significa que n igual a 20. Significa que foram 4 experimentos, cada um com 5 amostras. Temos 4 classes, com cada um 5 amostras. Bom, obteve-se aqui a soma dos quadrados entre 823,75 e o grau de liberdade 3. Então eu posso calcular esse x. O valor de x é 823,75 dividido por 3. Já o valor de y vai ser 1.100 dividido por 16. O valor de y vai ser 1.100 dividido por 16. Esse é o valor de x e y. Aí temos aqui o valor de z. A estatística z vai ser o x dividido pelo y. A estatística z vai ser o valor de x dividido pelo valor de y. Então temos, vamos fazer aqui o cálculo, 8 por 3, 2, vai sobrar 2, 22 por 3 dá 7, sobra 1, 13 por 3 dá 13 por 3, 4, sobra 1, 17 por 3 dará 6, vezes 3, 18, aproximadamente 6, daria 5, 15, sobra 2, 5. Bom, então o parâmetro x é 274,55. A questão da prova pedia isso, Então veja, 274, o único valor possível é este. Então o gabarito está aqui. A questão pedia os valores correspondentes, correspondem aos valores de x, y e z, respectivamente. Vamos voltar e calcular os outros. 1.100 por 16. 1.100 dividido por 16. Resultado vai ficar 8 vezes 6, 48. 8 vezes 1, 8, 4, 12, passa 6. 6 vezes 6, 36. 7. Vamos apagar aqui. O resultado certamente é 7. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, 7 e 4, 11. Passa 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Sobram 14, coloca 0. Aí vai ficar 6 passa, 68. 8 vezes 6, 48. Então, aproximadamente 68. Vamos verificar o valor 68,75, o valor exato. Então, esses dois já está aí. Vamos voltar, 0,75. E o último valor é x sobre y, 274,55 dividido por 68,75. Resultado disto, se dividirmos estes valores, o valor vai ficar aproximadamente 4, O valor é 4, vamos ver aqui, 3,99, O valor vai dar 3,99, é aproximadamente 4. Então o valor exato foi 3,99. Pronto, todos conseguiram acompanhar. Então o que vai aparecer na prova é justamente a tabela de análise de variância. E é necessário que você saiba como foi encontrado esses valores. É isso que vai ser julgado.
Então, uma vez que você saiba, né, que isso aqui é uma tabela de análise de variância, você sabe o procedimento para executar os cálculos, você consegue resolver a questão sobre a análise de variância e a parte de análise de variância relacionada à análise dos resíduos. Bom, vamos para outro exemplo. Item número 2. Fonte de variação, soma dos quadrados, graus de liberdade e média dos quadrados. Então, analisando a tabela ANOVA, uma tabela de análise de variância, acima, considere as conclusões a seguir. A análise de variância ANOVA testa se várias populações têm a mesma média. Para tanto, são comparadas a dispersão das médias amostrais e a variação existente dentro das amostras. Então, esse item aqui ele está totalmente correto, ele está certo. A ANOVA da tabela indica que H0, a média 1 é igual à média 2 e é igual à média 3? Bom, a tabela ANOVA indica que ela não indica nada disto, né? Na verdade, a tabela não indica isso. A análise de variância, a ANOVA da tabela, indica que eu não tenho como concluir se é a H0 ou H alternativa são estas. Não está indicado isso na tabela. A estatística F calculada com a informação da tabela acima, 2,651, e deve ser comparada com o valor tabelado, 2,29, para o grau de suficiência escolhido. Bom, na verdade aqui não vai ser 2 e 2,29, porque temos o grau de liberdade 2, logo o N é igual a 2 mais 1, 3. Já o N maiúsculo menos N igual, isso aqui tem que ser igual, né? Igual a, não foi determinado aqui, na verdade o valor aqui é 27, ó, porque o total é 29. Então é 27, então o N vai ser 30, bom? Então o que eu vou comparar, na verdade, o F que eu vou utilizar é o F2,27 e não 2,29, então este item está errado. Agora vamos ver quanto é a estatística de teste, se é 2,651. Bom, a estatística de teste vai ser pegar o 6.752 dividido por 2 e o 30.178 dividido por 27. E depois eu vou calcular isso aqui, ó, 6.752 dividido por 2, inverte multiplicando, 27 sobre 30.178. Esse é o cálculo que eu tenho que fazer. Vamos verificar aqui com o Excel. Não está aberto aqui, mas vamos abrir o programa Microsoft Excel para poder fazermos aqui o cálculo rapidamente e verificarmos se o valor era exatamente esse. 6.752 dividido por 2. O próximo é 30.178 dividido por 27 e depois divide o primeiro pelo segundo. Divide o primeiro valor pelo segundo e aí encontramos 3,02, não é 2, o valor é 3,02, aproximadamente 3. O valor é aproximadamente 3, aqui deu 2, certamente o cálculo foi feito com 29 e não com o 27. Bom, todos conseguiram acompanhar, será que vocês entenderam o que foi feito? Então o gabarito dessa questão, né, é apenas o 1 que é verdadeiro. Bom, gente, vamos praticar mais um pouco, vamos ver se você consegue acompanhar. Então o gabarito da questão, ó, letra A, esse é o gabarito dessa questão, apenas o item 1 é verdadeiro. Continuando, vamos para mais uma tabela, está aí. Ao se montar a tabela ANOVA, para esse caso, obteve-se os seguintes valores. Eu não coloquei a situação anterior, que não precisava. Fonte da variação, a regressão e o resíduo. Isto aqui é uma análise de variância para o método dos mínimos quadrados. Grau de liberdade 1 e 6, o total 7. Soma dos quadrados entre, soma dos quadrados dentro e o total. Os quadrados médios e a estatística F. Então, ao completar a tabela, calcular o valor de F. O valor de F é calculado fazendo 13,26 dividido por 1 e
3,61 dividido por 6. Resultado disto dá 13,26 dividido por aproximadamente 0,6. 36 por 6 dá 6. Isto aqui é o mesmo que 1.326 dividido por 60. É o valor aproximado, isso aqui dá aproximadamente, né? 2 vezes 6, 12, aproximadamente 22. Né? Esse é o valor que você vai encontrar. Estão vendo aí como é rápido? Então é isso que você vai ter que fazer na prova. Você vai ter que encontrar a chamada estatística F. Esse F aí vai ser comparado com o F para o grau de liberdade 1 e 6. Vamos ver quanto é isto na tabela? Vamos aproveitar, não é? Vamos pegar aqui uma tabela. Ó, grau 1 e 6 para 5% a 5,99, né? O valor é 5,99 na tabela. F1 e 6 dá 5,99. Como este valor aqui, 22, esse valor 22 é muito maior do que o valor de tabela, então rejeita-se H0. Todos conseguiram acompanhar? Bom, é claro que a questão não pediu isso, a questão só queria saber a estatística F de teste. Bom, minha gente, falamos nesta nossa videoaula sobre a análise de variância. Claro, né, o método aqui eu passei rapidamente mostrando o caminho, mas você pode ver isso na apostila de estatística que está aí à disposição de vocês, pode pesquisar também, né? Pode rever essa aula passo a passo, vai parando o vídeo, vai fazendo as contas, vai verificando como foi feito o cálculo, mas o importante para a prova é essa finalização, você saber como é que finaliza a tabela de análise de variância. E ela é utilizada também no processo de regressão linear para análise de resíduo. Bom, até o nosso próximo encontro.